Glória a Deus. A paz seja convosco, amados. Amém? Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus e louvar Ele em espírito e em verdade. Eu convido agora você que está na sua casa, se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor por mais um dia de vida, porque em cada momento Ele nos sustentou. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Pai, obrigada, Pai, por ter nos sustentado, Pai. Obrigado, Pai, porque a cada instante o Senhor estava conosco, Pai. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha com a tua glória, com o teu poder, venha sobre a vida de cada irmão que está nos assistindo agora neste momento. Espírito Santo de Deus, venha com o teu poder, venha com o teu renovo, Pai, sobre a vida de cada irmão, Pai. Que cada dia mais eles possam estar firmes e constantes, Pai, na tua presença. Espírito Santo, venha com a tua glória, venha com a tua Shekinah. Venha com o teu poder e com o teu mover, Pai. Eu te peço desde já e te agradeço, Senhor Deus. E, Pai, eu te entrego, Pai, este louvor e entrego também, Senhor Deus, este culto em tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, nós te adoramos e engrandecemos o teu nome. Amados, eu convido vocês a estar louvando ao Senhor conosco. Amém? E Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que está conosco em todos os momentos, em todos os instantes. Independente de qualquer situação, Ele está com a gente. Eu convido você a louvar ao Senhor conosco neste momento. Não se distraia agora neste momento, porque você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar.
toda glória e toda honra venha ser dada ao Senhor Jesus. Sim, Senhor Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, ficamos maravilhados, Pai, com a Tua presença, Pai. Maravilhados, Pai, porque em meio, Deus, as situações difíceis que venhamos passando, o Senhor está, Pai, presente entre nós. O Senhor está conosco a cada momento, Pai. O Senhor está, Pai, nos fortalecendo, Jesus. Espírito Santo, venha com Tua glória, Pai. Sim, Senhor Deus. Sim, Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos Teus pés. Pra sempre governarás, Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és Deus. Pra sempre governarás, Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre Ti, derramo meu amor sobre Ti, derramo meu louvor sobre Ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar chamando o pastor Márcio. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos que me ouvem, à amada igreja, ao amado ouvinte que está me ouvindo nesta noite, nesta terça-feira abençoada por Deus. Nós temos que dar graças a Deus porque Deus ele é bom para com você. Deus
Ele é bom para comigo, para conosco. Amém? Eu louvo a Deus pela nossa igreja, a segunda igreja do Evangelho Quadrangular, o nosso pastor Ronaldo e pastora Cristiane. Que Deus venha estar abençoando grandemente esse casal de pastores, o qual o Senhor levantou. Amém? Eu convido você, nesta noite de terça-feira, que está me ouvindo, eu gostaria de poder estar passando para você uns avisos, para você estar a par de tudo. Amado, é muito importante. Nós temos aqui o clamor da meia-noite, onde o pastor Ronaldo e os demais irmãos estão nessa campanha de oração à meia-noite, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, clamando por Deus, para que Deus ele venha abençoar. Então não esqueça do clamor da meia-noite, esse comprometimento, esse compromisso que você tem. É muito importante nós orarmos, igreja. É muito importante nós buscarmos ao Senhor. Amém? Nós também estamos com o grupo de oração. Nós temos aqui Guerreiros da Oração. Olha que grupo maravilhoso. Então você que quer participar do Guerreiro de Oração, você que quer receber uma oração, é só você acionar lá no grupo, colocar o seu pedido, o seu nome, o nome da sua família. Nós vamos estar orando para que Deus venha estar abençoando, para que Deus venha estar operando em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos orando à meia-noite, estamos orando às 5 da manhã. Eu vou estar clamando às 5 da manhã. Tem irmãos que vai estar clamando ao meio-dia, outros vão estar clamando na parte da tarde. Então é importante. Nós vamos estar fazendo aí um conjunto de oração, buscando a presença de Deus, clamando por você, pela sua casa, pela sua família. Então deixe os seus pedidos de oração ali no grupo, onde nós vamos estar clamando para que Deus opere grandemente na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? É importante você participar. Querido, eu quero também chamar a sua atenção em algo muito importante. A obra de Deus, ela depende muito da nossa fidelidade com Deus, do nosso comprometimento com Deus em relação ao dízimo, em relação à oferta. Então, procure estar sendo fiel nessa área, amém? Que a obra de Deus, ela depende da nossa fidelidade. Eu estou ali toda terça-feira na igreja, das 7 horas às 8h30, aguardando os irmãos que gostariam de levar a sua oferta, o seu dízimo. Quinta-feira também, eu estou ali às 7h30. E no domingo o diaconato está na igreja, amém? E você vai estar vendo aí, você que quer fazer o depósito, tem aí o nome do banco, a agência, o Banco do Brasil. Você marca aí a conta, você pode estar fazendo o depósito mensalmente da sua oferta, do seu dízimo, para que a obra de Deus continue, para que a obra de Deus ela não venha parar, amém? Eu acredito que essa pandemia está para terminar, falta pouco tempo. Se Deus quiser e nos permitir, nós estaremos de volta logo, logo aos cultos normais da igreja. Amado, é importante você entender, é só um período. Acabou, voltou, não temos mais a pandemia aí. Que Deus venha libertar o Brasil desse problema, que Deus venha curar o Brasil. E os cultos voltando ao normal, volte para os cultos, venha para a igreja. Você vai estar participando logo, logo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui eu gostaria de dar esses avisos para você, que Deus ele venha ser glorificado através da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido você nesta noite, que está nos ouvindo nessa terça-feira, nessa terça abençoada, nesse culto online, você que está me ouvindo, eu convido você que pode, fique de pé, você que tem a Bíblia, se você puder abrir lá em 2 Reis, no capítulo 5, isso, abra lá em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando a Deus, nós vamos estar pregando, mas antes eu gostaria de fazer uma oração nessa abertura, antes da palavra, amém? Feche os vossos olhos, você que pode nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu dou graças a Ti por esta noite abençoada, essa noite de terça-feira. Eu te louvo, Senhor amado, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Obrigado pelo meu ouvinte, o nosso ouvinte, essa pessoa que está do outro lado,
nos ouvindo neste culto online, o meu irmão, a minha irmã em Cristo. Deus, esta pessoa que é católica, essa pessoa, meu Pai, que está nos escutando neste momento, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar tocando sobre ela, que a igreja, ela seja envolvida pelo teu manto, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que a presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, venha se manifestar na vida desta pessoa, que ela seja abençoada neste momento da palavra. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo impedimento, toda atrapalhação, no nome do Senhor Jesus, que esse ouvinte, essa pessoa que me ouve nesta noite, ela seja tocada. Se porventura, meu Pai, ela estiver doente, enferma, no decorrer da palavra, no decorrer da mensagem, aquela unção, aquele milagre, aquele poder que se manifestou na vida de Naamã, quando ele mergulhou 7 vezes no rio, Senhor, que esta mesma unção, o mesmo milagre, venha acontecer na vida desta pessoa, venha ser tocado, meu Pai, que ela venha ser tocada pelo teu poder e que o mal venha cair por terra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus, lá em 2 Reis, no capítulo 5. Amado, eu quero pregar em cima do tema, o título da mensagem desta noite, os 7 mergulhos da superação de Naamã. Nós estamos, amado, nos 12 dias de clamores para 12 meses de vitória. Nós estamos aí nesses 12 dias de clamor, aonde o tema é superação, que Deus venha nos capacitar, que possamos superar essa crise, superar essa dificuldade que tem ocorrido, esse problema, o coronavírus, o Covid-19, como é conhecido. Deus, ele é maior, Deus, ele é poderoso para nos ajudar, para nos dar força e para que nós venhamos superar os 7 mergulhos da superação de Naamã. A Bíblia diz para mim no versículo 1, e para você que me ouve nesta noite, diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Olha o que a Bíblia diz. Ele era um varão valoroso, mas era um homem leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 sicos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu
o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, a sua carne tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por si em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Olha que interessante, que a Bíblia fala para mim e para você, amado, Naamã. Quem era Naamã? A Bíblia relata que Naamã foi um comandante do exército da Síria durante o reinado de Ben-Hadad, rei de Damasco. Naamã ocupava uma posição muito importante na corte da Síria, de modo que ele desfrutava de ótimo reconhecimento por parte de seu rei Ben-Hadad. A Bíblia descreve Naamã dizendo que ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, ou seja, de muito respeito. No entanto, a história de Naamã, registrada em 2 Reis, capítulo 5, não destaca apenas seu alto ofício, mas relata especialmente seu grande drama. O comandante Naamã era leproso. Você que me ouve nessa terça-feira, você que está me escutando nesta noite, a qual Deus preparou para mim e para você, Deus quer falar com você através da palavra dele. Amado, eu não sei qual é o drama que você tem vivido, eu não sei qual é a dificuldade, qual é a luta, a prova que você tem passado. A Bíblia diz que Naamã, ele era um homem muito valoroso, ele era um homem de muito respeito, mas a Bíblia fala que ele era, porém, leproso, ele era um enfermo. Amado, Naamã, ele leva para a casa dele uma menina, depois da luta ali, das guerras que teve, levou como cativeira, levou a menina para ser empregada na casa dele, de aproximadamente 12 anos, essa menina. E ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela sabia que em Israel havia profeta. Eu quero contar um segredo para você. Quando nós aprendemos que Deus levantou profeta nessa terra, Deus colocou os seus pastores, colocou os seus homens ungidos para ministrar a palavra. A Bíblia diz: creia em vossos pastores e prosperareis. O segredo da sua vitória é você crer em Deus acima de tudo e de todos. O segredo da sua vitória é a obediência ao seu pastor, à sua pastora. A Bíblia diz que Naamã, quando ele entra dentro de casa, ele ouve o que a menina está falando para a sua senhora. A menina viu o drama de Naamã. Ela viu que Naamã passava. Naamã lá fora era um homem respeitado. Naamã lá fora, ele vestia uma veste toda bonita, fechada. Amado, aparentemente Naamã não tinha nada para as pessoas lá de fora. Mas só dentro de casa, a família sabia o que ele passava. Só você sabe o que você tem passado. Só você sabe a luta e a prova que você tem passado. Naamã, então, quando ele ouve que havia profeta em Israel, se ele estivesse lá, ele seria curado daquela lepra. Naamã não perdeu tempo. Naamã, então, ele corre ao seu rei. Ele fala: rei, a menina que eu tenho lá em casa, ela falou isso, isso e isso. Ela disse: se eu estivesse lá em Israel, lá há profeta, lá há homem de Deus. E ali, se eu estivesse lá, eu seria curado. Então ele pede permissão ao rei. Ele pede uma carta. Amado, Naamã, ele sai de viagem.
ele vai até Israel. Não foi uma viagem de um dia, foi viagem de vários dias. Naamã, amados, então ele vai em busca do seu milagre. Ele vai em busca da sua cura. O segredo que eu aprendo com Naamã é que Naamã, ele não olhou para a distância. Ele foi até Israel. Ele foi até o homem de Deus. O teu segredo é você não olhar para a dificuldade e nem olhar para a distância, achando que as coisas não vão dar certo. Você tem que ter visão. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para Deus em primeiro lugar. Você tem que olhar para os homens de Deus, para o profeta, para o teu pastor, para a tua pastora. Você que me ouve nesta noite, não importa o drama que você tem passado, Deus é maior do que essa doença, do que o desemprego, do que a enfermidade, do que a miséria, do que a morte. Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia mostra para mim e para você nesta noite, querido, de terça-feira, que aqui mostra o primeiro mergulho, porque quando Naamã, ele vai ao rei, o rei fala, por acaso eu sou Deus? Por acaso eu tenho o poder de matar, o poder de curar? O rei ficou indignado, mas o profeta ficou sabendo, amado, que Naamã estava ali. O profeta ficou sabendo e falou, fala para o rei mandar Naamã vir a mim, porque ele rasgou as vestes dele. Aqui que eu quero que você entenda. Muitas vezes nós estamos procurando a solução no lugar errado. Muitas vezes nós estamos procurando a solução de nossos problemas no homem, nas pessoas, em algo que nós não vamos conseguir. Nós temos que procurar a nossa solução em Deus acima de tudo. Porque só Deus, ele pode mudar a nossa vida. Quando Naamã chega diante do profeta, Deus deixou o profeta na terra. Deus deixou os pastores na terra. Amado, Deus deixou para quê? Para que você procure o pastor. Pastor Ronaldo, pastora Cristiane, casal de pastores da igreja. Deus deixou para que você procure, para que você seja abençoado, para que você receba a bênção. Então Naamã foi até Eliseu. E quando ele chega lá, Eliseu nem recebeu ele. Olha só, Eliseu manda o seu servo. Eliseu manda, querido, o seu ajudante falar com Naamã. Diga para Naamã, para ele ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E quando ele mergulhar 7 vezes, ele vai ser curado daquela lepra. Ali era um teste de obediência. Porque seria muito fácil o profeta sair e vir até Naamã. Como o próprio Naamã, ele retrucou aquilo. Ele não gostou porque o profeta não veio até ele. Porque o profeta não recebeu ele. Amado, o profeta mandou uma palavra para ele. O profeta falou para o seu ajudante ali, Eliezer, fala para Naamã e até o rio mergulhar. Aqui está o segredo da sua vitória. Há momentos na nossa vida, querido, que uma palavra basta. Basta nós crer, basta nós acreditarmos na palavra do homem de Deus, na palavra do servo de Deus, e nós vamos ser abençoados. Se você crê na Bíblia, se você crê nas Escrituras Sagradas, você vai ser abençoada, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aqui está o segredo da sua vitória. Então Naamã, ele ficou bravo, porque ele falou, não tem rios melhores que esse, não tem rios limpos, amado, mas ele montando no seu cavalo e voltou. E um dos seus companheiros que estava com ele ali falou, Naamã, se o profeta tivesse pedido para você algo difícil, como uma guerra, como lá guerrear, você não iria? Qual é a dificuldade para você ir e mergulhar 7 vezes? Amado, daqui uns dias o culto está voltando. Daqui uns dias os cultos estarão normais nas igrejas. Aqui que você tem que aprender algo. Qual é a dificuldade de você ir para a casa de Deus? Qual é a dificuldade que você tem para buscar o Senhor na casa dele? Daqui uns dias a igreja estarão com as portas abertas, os cultos presenciais. Aqui que você tem que mostrar a sua fidelidade com Deus. Naamã fez isso. Naamã, ali ele voltando para trás, quantos de nós íamos para a igreja, muitas vezes nós no meio do caminho voltávamos para trás. Muitas vezes saímos do culto reclamando, saímos do culto duvidando. Naamã, quando ele sai da presença do profeta, ele sai reclamando. Ele não gostou da atitude do profeta. Mas um dos seus companheiros disse, Naamã, se ele tivesse falado para você fazer isso ou aquilo, para você ir para uma guerra, vencer, você não iria? Mas ele te pediu algo simples. Naamã, então, ele ouviu, ele parou e analisou.
Então ele para o seu carro à beira do rio Jordão ali. No rio que o profeta mandou. O profeta mandou naquele rio. Amado, o segredo da sua vitória é você ouvir a palavra de Deus. Então, quando Naamã para, ele desce da sua carruagem, ele tira suas vestes, ele tirou todas as suas vestes. Ali começou um tratamento de Deus. Precisamos nos despir diante de Deus. Precisamos mostrar para Deus quem realmente nós somos. Precisamos tirar a roupa da incredulidade, a roupa que camufla. Precisamos nos despir diante dele, entender que ele é tudo para nós, que nada pode esconder de Deus. Eu e você não podemos esconder nada dele. Então, quando Naamã, ele tira todas as suas vestes, ele chega no rio. A Bíblia mostra o primeiro mergulho da superação de Naamã. Ele não podia voltar para o país dele, para a Síria, da mesma maneira. Ele não podia voltar, sair ali de Israel, sair de diante daquele rio Jordão de qualquer jeito. Ele foi para ser abençoado. Então você tem que crer isso. Deus te levantou para te abençoar nesta noite. Deus te deu até aqui sustento. Tem fortalecido você que me ouve para te fortalecer, para te abençoar. E você precisa entender que Naamã, ele dá o seu primeiro mergulho, o primeiro mergulho da superação de Naamã. Você nasceu para superar os problemas. Você precisa mergulhar em Deus. Então, o mergulho da pequenez. A Bíblia diz para mim e para você, no versículo 14 de 2 Reis, no capítulo 5, amado, o mergulho da pequenez. Olha que interessante quando a Bíblia mostra para você e para mim essa passagem bíblica tão maravilhosa que Deus preparou para você e para mim nesta noite. Olha só, eu vou ler para você aqui no versículo 14, para a glória de Cristo, amados. Naamã, então, ele dá ali o primeiro mergulho. Quando a Bíblia fala que ele desce, ele dá o primeiro mergulho ali, para que ele fosse abençoado, para que ele recebesse ali a vitória, a cura, o milagre, a bênção de Deus na vida dele, querido. Deus começa a mudar a história de Naamã. Deus começa a transformar a vida deste homem. Por quê? Naamã, querido, ele desceu e mergulhou. O mergulho da pequenez. Ele precisou entender que ele era pequeno diante de Deus. Ele precisou se despir. Ele precisou entender que se ele não obedecesse, ele não era abençoado. Se ele não obedecesse, jamais ele receberia aquela vitória. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Então desceu e mergulhou. Precisamos sair do pedestal. Precisamos descer na presença de Deus. Precisamos nos curvar diante dele e entender que ele é e que ele tem poder para abençoar a minha e a sua vida. O princípio para crescer em Deus é reconhecer a nossa pequenez. É reconhecer que nós somos pequenos. A Bíblia diz lá em João 3,30 que João Batista reconheceu a sua pequenez. Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Amado, é aqui que você tem que entender. Deus, ele é supremo, ele é Senhor, ele é grande, ele é o ômega, ele é o santo dos santos. Nós somos pequenos, somos menos do que nada diante dele. Se você entender que há um Deus supremo no céu, o Cristo vivo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e entender que ele é tudo para você, você vai ser abençoado por Deus. Por quê, querido? Isaías 40, versículo 17. Todas as nações são pequenas, olha, perante ele, como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Todas as nações são pequenas perante ele. Todas as nações. Então nós somos pequenos perante ele. Ele é tudo para você e ele é tudo para mim. Amado, você precisa reconhecer a sua pequenez, as suas limitações, para então crescer em Deus e ser tido como grande diante do Senhor. Você está disposto a crescer? Você que me ouve, você está disposto a crescer? Está disposto
a ser abençoado, seja o menor para então ser o maior. Naamã reconheceu a sua pequenez diante da doença incurável e se apegou diante do Deus de Israel. Ali começou o seu milagre. Naamã ia morrer. Naamã, ele estava predestinado a morrer. Mas quando Deus tem um projeto e tem um propósito, o que Deus fez? Preparou uma menina de 12 anos para falar que Israel havia Deus. Deus, ele te ama tanto que ele preparou a igreja na terra. Ele levantou homens para falar do amor dele para você, para dizer que ele ama você e que a sua vida tem valor para Deus. Deus está mandando dizer para você, não dê fim à sua vida, não dê ouvido ao diabo, não permita que o diabo venha te dominar, porque o papel dele é mentir para você. Deus é vida e ele é vida com abundância para você. Segundo mergulho de Naamã, o mergulho da superação de Naamã. O segundo mergulho da superação de Naamã, o mergulho da fé. Olha que interessante. Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Meu amado e minha amada, você que me ouve nesta noite que Deus preparou para você, nessa terça-feira abençoada, a Bíblia está falando que você tem que ter fé. É impossível você agradar a Deus sem fé. Naamã, ele deu o mergulho da fé. Ele teve que ter fé. Mergulhar num rio sujo, um rio fedido. Amado, ele acreditou na palavra do profeta. Ele se deixou ser convencido. Precisamos entender que nós temos que dar ouvido à palavra de Deus para que nós sejamos abençoados. Porque a fé possui grande ênfase na Bíblia e ocupa um papel de destaque na vida cristã. Pela fé, Abraão obedeceu. A fé e a obediência são inseparáveis entre si. A fé e a obediência. Por que Naamã foi curado? Ele teve fé e ele teve obediência. Inseparável. Entrou no rio Naamã com a fé e entrou no rio Naamã com obediência. Olha que interessante. Ele mergulhou. Ele então foi abençoado. Por quê? A fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. A incredulidade e a desobediência impedem você de ser abençoado, atrapalha a sua vida, não faz com que você seja abençoado. Por que tem pessoas que não é abençoada, pastor? Porque ela tem incredulidade, ela não crê, ela é desobediente. Então, como que Deus ele vai abençoar e vai dar vitória? O terceiro mergulho da superação de Naamã, o mergulho da obediência. Eu estou falando em obediência. Então, Naamã, ele para ser abençoado, ele teve que ter obediência. Ele teve que crer, ele teve que acreditar na palavra de Deus. Ele teve que confiar na palavra de Deus para que ele fosse o quê? Abençoado. Por quê, amado? O versículo 10 nos ensina algo muito lindo. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Olha só. 7 vezes no Jordão. A tua carne te tornará e ficará purificado. Então ele precisou obedecer uma ordem de Eliseu. Ele precisou acatar e obedecer o que Eliseu falou. Vai e mergulhe 7 vezes. Não foi 5, não foi 3, não foi 6. 7 vezes. Olha que coisa linda. O versículo 14 diz que ele então mergulhou as 7 vezes. Para ser abençoado, ele precisou fazer o que o profeta mandou. A Bíblia mostra para mim que a obediência nos leva à vitória. Olha só o que eu vou falar para você. Dentro de algumas referências bíblicas. Com sua obediência, Davi confessou seu pecado no Salmo 51. Com sua obediência, Jó desviava-se do mal em Jó capítulo 1, versículo 8. Com sua obediência, Josué conquistou Canaã. Josué 16, 9. Com sua obediência, Noé construiu a arca. Gênesis 6, 14 e 7, 5. Olha só o que a obediência fez. Amado, a Bíblia diz que Noé construiu a arca pela obediência. Ele e a casa dele foram salvos do dilúvio por causa da obediência. Josué conquistou Canaã por causa da obediência. Quer conquistar algo na sua vida?
Quer conquistar a vitória? A obediência tem que estar na sua vida. Você tem que crer, você tem que acreditar. Você não pode duvidar. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Jesus, ele alertou sobre isso. A Bíblia nos ensina que nós iríamos viver tempos difíceis. Paulo falou disso. Mas não é para te derrubar, é para te fortalecer. Você precisa superar os problemas da vida. Há problemas que vêm na minha e na sua vida, amado, que nós temos que superar. Nós não podemos ficar se lamentando a vida inteira por algo que perdeu. Nós temos que superar. Por quê? A fé e a obediência andam junto. O quarto mergulho da superação de Naamã. O mergulho da humildade. Olha só, o versículo 11 diz assim, para mim e para você: porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. No versículo 12, ele diz assim também: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele precisava entender o que é humildade. Ele precisava compreender o que significava ser humilde. Porque, amado, Naamã, ele estava em outro país. Naamã, quando ele recebe uma palavra do profeta, era para ele mergulhar no Rio Jordão. Não era nos rios que ele citou, como Abana e Farfar. Deus estava tratando com Naamã. Há momentos na minha e na sua vida que Deus vai tratar com a gente. Deus quer tratar com você. Não é para te arrebentar, para te destruir, para te amassar. Não, não. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Ele quer fazer de você um ser humano melhor. Ele quer tratar com você, com o meu caráter, com o seu caráter, com o nosso interior. Ele quer que nós sejamos pessoas conforme a vontade dele. Que nós venhamos tirar de nós ou perder a falta de humildade. Por quê, amado? Naamã chegou diante da casa do profeta Eliseu com seus homens de guerra, cavalos, poder e dinheiro. Mas toda essa pampa não impressionou o profeta. Ao invés de ir pessoalmente encontrar o general, ele enviou um mensageiro. Nada do que temos tem a capacidade de impressionar a Deus. Olha só, Naamã chegou lá com o seu cavalo, chegou lá todo vestido, um general de guerra, com seus homens, com a carroça, com dinheiro, com ouro, com roupas finíssimas. Ele achou que ia conseguir pressionar o profeta, mas ele não conseguiu, porque o profeta não era pego naquilo. O profeta verdadeiro de Deus, amado, ele tem a visão em Deus. Então, quando Naamã chega lá, ele não conseguiu. Aqui que você precisa entender, e eu entender, nada do que temos tem a capacidade de impressionar a Deus. Mas a Bíblia diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. No Salmos 51, versículo 17. Deus, ele quer um espírito quebrantado. Nada do que você faz, você nunca vai conseguir pressionar a Deus. Nada do que eu faço, nós nunca vamos conseguir, amado, impressionar a Deus. Deus, ele não é pego de surpresa. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. Não importa a minha posição, não importa a sua posição. O que Deus quer de você é que você compreenda e que você tenha humildade para ser abençoado. A Bíblia mostra para mim e para você também o quinto mergulho de Naamã da superação. O mergulho da superação, o quinto mergulho dele, o mergulho da perseverança. No versículo 14 da Bíblia diz que Naamã mergulhou. Só que ele não mergulhou uma vez. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. Foi ordem do profeta. 7 vezes. Se ele não mergulha as 7 vezes, ele não era abençoado. Quantos de nós recebemos uma palavra de Deus
e nós fazemos pela metade. Quantos de nós começávamos umas campanhas na igreja e no meio da campanha nós parávamos, achando que Deus não estava vendo, achando que Deus não está operando, achando que Deus esqueceu. Deus não esquece. Naamã, ele precisou mergulhar 7 vezes. O texto não revela opositores dialogando para que Naamã não obedecesse a direção dada pelo profeta de Deus. Mas a sua própria consciência deve tê-lo atormentado a cada mergulho. Nós temos que tomar cuidado com a nossa consciência, a nossa mente, o trabalhar da nossa mente, a negatividade que muitas vezes gera na nossa mente, não está dando certo, não vou conseguir. Primeiro mergulho, Naamã levantou, a lepra estava ali ainda. A mente dele trabalhando. E Naamã, mas só que o profeta mandou mergulhar 7. Mergulhou a segunda, levantou do mesmo jeito. Terceira, da mesma maneira. Quarta, quinta, sexta. Ele estava do mesmo jeito. Eu creio que Naamã estava quase desistindo. Se eu não mergulhar mais uma, se eu voltar como eu estava, quem sabe ele disse assim, eu vou embora. Se depois desse mergulho não acontecer, eu vou desistir. Só que era 7 vezes. Então Naamã ele mergulhou as 7 vezes. Quando ele mergulha, a Bíblia diz que Naamã foi curado. A Bíblia diz que a lepra que estava sobre Naamã desapareceu da vida dele, do corpo dele. A carne dele se tornou limpa. A pele dele se tornou limpa, como uma pele de criança. Por quê? Porque Naamã, ele foi perseverante. Seja perseverante. Persevere na sua vitória. Persevere naquilo que você quer. Deus é Deus poderoso para abençoar. Nós vemos aqui o 6º mergulho dele. O 6º mergulho da superação de Naamã. O mergulho da conversão. No versículo 15, a Bíblia diz assim para mim e para você, amado, nesta noite. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e diz, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Ele reconhece que em toda a terra não há Deus como há em Israel. Aqui é a conversão. Naamã reconheceu que o Deus de Israel era maior que as divindades da Síria. Naamã, o general do exército da Síria, se dobrou diante do Senhor dos exércitos. Não tem milagre se não tiver conversão. Vem comigo. Não tem milagre se não tiver conversão. Não tem curas, não tem bênção, não tem vitória. Não tem céu se não tiver conversão. Jesus, ele disse assim, ó, olha para mim. Jesus, ele disse, eu sou a porta. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Naamã, ele reconhece que em toda a terra não havia Deus como Israel. Você precisa reconhecer que não há Deus além do nosso Deus. Não há outro Senhor além do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus, ele é o milagre que você precisa. Ele é a cura que você precisa. A cura não estava no rio. A cura estava na obediência. Você está entendendo, irmão? O milagre não estava no Rio Jordão. Estava na obediência. Estava em crer em Deus. É aqui que você entenda. Compreenda isso. Precisamos voltar para Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ei, psiu, você que está me ouvindo, talvez você está pensando em desistir. Talvez você até desviou já, mas ainda é tempo de voltar. É hora de retornar. É hora de renovar a sua aliança, o seu compromisso com Deus. Porque, amado, o Rei está voltando. Jesus está às portas. Não jogue fora. Não deixe passar. É hoje a sua oportunidade. Talvez essa noite de terça-feira é a última noite que você ouve uma mensagem. Talvez é a última pregação. Talvez é a última palavra. Talvez é o último dia da igreja na terra.
É a última noite da igreja na terra. Essa semana pode ser a última semana. Nós não sabemos. Por isso que temos que nos converter e nos arrepender dos nossos pecados. Eu quero entrar na reta final da mensagem aqui. O 7º mergulho da superação de Naamã. Quer superar? Olha para Jesus. Ele superou todas as coisas. Ele superou a cruz. Ele superou a dor. Ele superou as nossas doenças. Ele superou a nossa enfermidade. Ele superou a morte. Ele ressuscitou. Psiu, Jesus não está morto, não. Ele está vivo. À destra do Pai Todo-Poderoso. Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele superou o inferno. Ele superou as doenças. Pelas suas pisaduras fosse sarado. Ele superou. Ele sentiu dor além do que você possa imaginar. Ele superou. Ele superou a sede. Ele disse, tenho sede. Deram vinagre para ele beber. Ele superou todas as coisas por você. Para dizer que você também pode superar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O 7º mergulho da superação de Naamã. Mergulho da gratidão. Versículo 15, 16 diz que Naamã volta até o profeta Eliseu. Quando ele volta, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus. Ele diz que não há Deus em toda a terra como em Israel. E ali ele oferece um presente para Eliseu pelo milagre. Só que a Bíblia diz que Eliseu não quis. Porque o milagre, amado, a bênção não é vendida. Aqui que você tem que entender. Mas o que me chama a atenção em Naamã, a gratidão. A gratidão é você entender que você não pode ser ingrato. Você não pode ser ingrato a seus líderes. Você não pode ser ingrato ao seu pastor, que ora, passa a madrugada orando. Você não pode ser ingrato à sua igreja, que te recebeu com amor. Você lembra quando você chegou na igreja? Lembra a primeira vez que entrou na igreja, na segunda igreja de Paulínia? Lembra a maneira que você chegou? Muitos chegou quebrado, falido, doente, enfermo, desenganado. Deus é tão bom com você. Você está vivo, está restaurado, está abençoado. Seja grato. Naamã, ele foi grato. Naamã ficou tão agradecido que queria presentear o profeta de Deus. O profeta Eliseu não aceitou, mas ele ficou insistindo para crescermos. Precisamos ser pessoas agradecidas. Ele estava tão grato porque ele não ia morrer mais naquela lepra. Ele estava tão grato porque ele não estava voltando para a família dele. Naamã não estava retornando para a Síria, para o exército dele, para o rei, para a esposa, para a família, da mesma maneira que ele saiu. Ele estava retornando curado. Psiu, olha para mim. Você não vai retornar para Deus da mesma maneira. Você vai retornar para Deus curado e restaurado. Amém? Fechando a mensagem. Uma pessoa ingrata não reconhece o preço pago por Jesus na cruz do Calvário. E está fadado a ser um nanico. Está fadado a ser um nanico na fé. Mergulhe no rio de Deus hoje. Seja limpo e cresça em nome de Jesus. A Bíblia fala da cura de 10 leprosos. E só um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. 10 foram curados. Um volta para agradecer. Seja grato. Sempre volte. Nunca se esqueça do que Deus fez por você. Volte. Volte para a casa dele. Volte para a presença dele. Agradecendo a ele pelo amor. Eu quero que você que está me ouvindo nesta noite, você que pode, fica de pé agora. Eu não sei qual é o drama que você tem passado. Eu não sei qual é a luta, a dificuldade. Mas fique de pé. Deus tem um milagre para você. Deus tem uma cura para você nesta noite. Essa doença vai cair por terra. Você vai sentir ela cair. Você vai sentir essa doença sair do teu corpo. Esse demônio que te alojou no seu corpo, ele vai sair. Esse drama vai sair. A porta do emprego vai se abrir. Deus, ele trabalha em tempo de crise. Ele trabalha em todo tempo. Não existe crise para Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. Põe a mão no teu coração. Você que está com problema de saúde, põe a mão agora sobre esse problema. Você que pode. Eu vou orar por você. Pai, é no nome de Jesus que eu levanto um clamor por esta pessoa que está me ouvindo nesta noite de terça-feira. Essa pessoa, Pai, que está online, ela está escutando o culto.
ela ouviu a palavra, o mesmo poder que se manifestou em Naamã, a mesma unção que veio sobre ele. Em o nome do Senhor Jesus eu peço, Pai, libera agora pela sua graça e grande misericórdia sobre esta pessoa agora, que ela receba a cura agora, que essa doença caia do corpo dela por terra, esse demônio saia, esse espírito de enfermidade saia, em nome do Senhor Jesus, toda maldição caia por terra. Eu quero declarar a porta aberta de emprego. Eu abençoo este currículo, essa carteira de trabalho, essa pessoa que vai levantar pela manhã e ir atrás do emprego, que as portas se abrem, que o Senhor guia ela no lugar certo e dê a ela graça diante do gerente dessa empresa, dos contratantes dessa empresa. Deus, eu quero abençoar nesta noite essa família, essa pessoa, este pai, esta mulher, esta dona de casa, esse jovem, esta moça, esta criança. Eu abençoo no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós estamos também representando aqui o mês de outubro, Senhor. O mês de outubro, ó Deus, nós estamos representando em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome do Senhor Jesus, o mês de outubro, ó Deus, que é um dos meses de grandes vitórias. Nos 12 dias de clamores para 12 meses de vitória, eu quero declarar que o mês de outubro vai ser um mês de vitória, vai ser um mês de bênção. Aquilo que ele não teve, que ela não teve, que ele não conquistou e ela não conquistou, eu quero declarar essa pessoa conquistando. Eu abençoo diante do Senhor, eu consagro o mês de outubro, eu abençoo declarando que o mês de outubro não vai ser um mês de doença, não vai ser um mês de enfermidade, não vai ser um mês, ó Deus, de queda, de falência, mas um mês de grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, o teu Filho único e amado. Amém. Amém, irmãos, queridos. Nós estamos aqui chegando ao final de mais um culto online. O mês de outubro foi apresentado, né? É um mês especial, né? O mês de aniversário do pastor Ronaldo também. Lindo, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, que Deus venha abençoar a sua vida. Eu agradeço a Deus por esse tempo que você passou sentada aí me ouvindo, que Deus seja louvado através da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu desejo a vocês todos uma boa noite. Eu quero deixar aqui com você, amado, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja no altar de cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Até quinta-feira, se Deus quiser, no mais um culto online. Deus abençoe.